amigo do podcast que deseja permanecer anônimo escreve: Olá, Pastor John. Sou um ouvinte do Oriente Médio. Eu dormi com a minha namorada há 2 dias e agora estamos machucados e nos sentindo sujos, desprezíveis e envergonhados. Não conseguimos nem olhar para nós mesmos. Nós 2 somos crentes, nascidos de novo em Cristo, mas fomos seduzidos pela tentação. Há alguma esperança de nos tornarmos puros novamente e sermos curados de nosso pecado? Eu sei que o sangue de Jesus cobre todo o pecado, mas como podemos recuperar a pureza de nosso relacionamento? Ou perdemos isso para sempre? O que fazemos agora? Acho que esse jovem do Oriente Médio está começando do lugar certo. Ele está, ao que parece, adequadamente destruído, o que significa que ele entende que algo foi irrevogavelmente perdido. Ele e sua namorada nunca poderão voltar a esse encontro sexual e desfazê-lo. Eles perderam algo muito precioso. Começa assim, mesmo que pareça difícil, porque sinto uma preocupação terna e ciumenta por quem está ouvindo e não perdeu a virgindade. É uma coisa muito preciosa para homens e mulheres. O mundo vê isso como fraqueza, bobagem, na verdade. Deus a vê como uma força muito grande e de beleza incomparável. Estou tão ansioso para ajudar os ouvintes a manter sua pureza sexual e virgindade antes de perdê-la, quanto estou para ajudar aqueles que a perderam a recuperar a pureza que Cristo torna possível. É por isso que estou começando do jeito que estou começando. Penso que esse jovem está começando do lugar certo. Ele está quebrado e ele sabe que uma coisa linda foi perdida e sabe que o sangue de Jesus cobre todo o pecado. Esse é um bom lugar para começar. Eu simplesmente chamaria atenção para o que ele já sabe. Apenas colocaria em palavras bíblicas. Em 1 Coríntios 6,18, nós lemos: Fugir da impureza. A vontade de Deus para os solteiros é que se abstenham de relações sexuais. Deus torna isso possível pelo poder do Espírito Santo por meio da fé em suas promessas. E Ele dá recompensas doces e especiais aos solteiros que o honram dessa maneira. O casamento tem suas recompensas especiais para a fidelidade. E a solteirice, a casta e santa solteirice, também tem as suas recompensas. Pessoas casadas podem glorificar a Deus de algumas maneiras que as solteiras não podem. E as pessoas solteiras podem glorificar a Deus de algumas maneiras que as casadas não podem. Isso não é uma questão de inferioridade ou superioridade. Solteirice e castidade são um chamado muito elevado na mente de Deus. Essa é a primeira coisa. Mas ele já sabe disso. Novamente, quero colocar isso nas palavras das Escrituras para que ele possa ouvir de Cristo e não apenas de mim. Então, eu diria ao nosso amigo. Marcos 3, 28 e 29 diz: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Neste momento, vamos deixar de lado o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Isso fica para outra hora. Que todos nós, com lágrimas de gratidão e trêmula alegria, simplesmente nos regozijemos com estas palavras: Tudo será perdoado aos filhos dos homens. Isso é de tirar o fôlego. Você pode imaginar algo mais doce? Para uma pessoa como o ladrão na cruz, que não conheceu nada além do pecado por quem sabe quantas décadas. Em outras palavras, não há um único e específico pecado ou tipo de pecado que seja tão feio, tão grosseiro, tão ofensivo a Deus, que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus. Como João coloca, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Então, essa é a segunda coisa.
Será um grande desafio para esse casal agora, nessa situação, perdoar um ao outro. Não apenas para receber o perdão de Deus, mas para receber o perdão um do outro. Em Efésios 4:32, lemos: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso não é uma coisa fácil. Eu só quero ajudá-los a perceber quão difícil vai ser, para que não desistam tão rapidamente. O que torna difícil perdoar um ao outro nesta situação particular não é apenas que somos todos orgulhosos e egoístas, que não gostamos de nos humilhar diante dos outros, mas também porque nesta situação existe uma sutil tentação de jogar a culpa no outro que pertence, a menos em parte, a você mesmo. Embora esse jovem possa sentir vergonha e ter a convicção de que, como líder e iniciador masculino, não assumiu mais responsabilidade pela castidade, ele pode estar sutilmente dizendo a si mesmo que ela era meio sedutora. Ela poderia tê-lo ajudado a parar e não o fez. Assim, ele começa a transferir a culpa para ela. E ela pode estar fazendo a mesma coisa. Ela pode sentir vergonha e ter a convicção de que foi complacente demais, ou talvez até sedutora, e não resistiu quando deveria. Mas ela pode começar a jogar mais culpa nele e encontrar falhas por ele não a ter protegido naquele momento de tentação. Em outras palavras, o perdão mútuo não é uma questão simples porque, para que o perdão seja pleno, completo e real, é preciso que haja confissão e arrependimento autênticos e duradouros. Ambos precisam reconhecer completamente sua própria culpa nisso e ambos, de fato, são culpados nisso. Sim, eles são. Ambos precisam estar dispostos a confessar sua parte nisso, mesmo correndo o risco de a outra pessoa tirar vantagem e culpar mais o outro do que deveria. Você pode ver que o que é necessário aqui não é apenas a graça do perdão, mas a graça de arriscar ser explorado. A graça de arriscar suportar mais acusação do que você acha apropriado. A graça de tratar a outra pessoa melhor do que você pensa que está sendo tratado. A graça de se abaixar diante da cruz, quando a tentação é se levantar e sentir-se superior. Ainda superior considerando seu arrependimento sendo o melhor. Perdão mútuo é muito complexo e a graça é necessária a cada momento. Tendo em vista todas as imperfeições da vida humana e todas as ambiguidades que cercam o perdão mútuo, será necessária uma grande experiência da realidade por trás da antiquada palavra tolerância. Tolerância é o que você faz quando o perdão não remedia todas as tensões entre vocês. Você acha que a outra pessoa deveria ter feito mais. Você acha que elas deveriam ter mudado mais. Você acha que elas deveriam ter se arrependido mais. Elas não fizeram o que seu instinto diz que deveriam fazer. Portanto, você pode se afastar desse relacionamento que destruiu 1 milhão de casamentos ou pode tolerar. Isto é, aturar ou suportar. A Bíblia fala desse jeito. Paulo diz em 1 Coríntios 13:7, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Quero dizer, ele disse isso 2 vezes. Nunca desiste, sempre se mantém firme. A passagem-chave sobre essa questão de tolerância é Colossenses 3:12 e 13. Eu vou ler para você. Aqui diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Você poderia traduzi-lo como suportar um ao outro ou sofrer com paciência. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E assim por diante. Perdoar e tolerar, perdoar e tolerar. A quinta coisa que gostaria de dizer aos nossos amigos que lutam no Oriente Médio com essa bagunça que eles fizeram é: a restauração da confiança leva tempo. É possível perdoar alguém e ainda assim não confiar totalmente nele.
A confiança é conquistada. O perdão não é conquistado. Confiamos em alguém porque provou ser digno de confiança, não porque diz que é digno de confiança. Isso significa que, quando quebramos a confiança, e o que eles fizeram, ambos, levará tempo para restabelecê-la novamente em nosso caráter. Portanto, sejam pacientes uns com os outros e sejam honestos sobre isso. É muito doloroso olhar nos olhos de uma pessoa e dizer: ainda não sei se posso confiar totalmente em você. Isso é o suficiente para destruir um relacionamento. Mas ser desonesto para tentar preservar o relacionamento causará estragos a longo prazo. A última coisa que eu diria é apenas uma grande palavra de esperança do Evangelho. Sim, a pureza é possível novamente. Sim, o perdão é possível. Sim, a tolerância é possível. Sim, a confiança é possível. E a chave está aqui, e é muito linda. Vou ler para você o texto de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, que diz: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui vem: tais fostes alguns de vós. Nós fomos. Isso pode ser falado sobre você. Estou falando com você. Estou falando também com este casal que pode estar ouvindo isso juntos. Isso pode ser dito sobre você. Tais fostes. Você foi sexualmente imoral. A Bíblia diz: tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.